Existe algo curioso sobre o tempo. Ele não cura tudo, mas ele muda a forma como a gente enxerga a dor. E às vezes ele transforma fora da lei em um pai, um assassino em um homem comum, um sobrevivente em uma lenda. Antes de ser protagonista de Red Dead Redemption, John Marston era apenas mais um garoto perdido, sem rumo, sem família, sem futuro e talvez sem escolha. Essa é a história de evolução de John Marston, do jovem rebelde ao homem que tentou desesperadamente viver em paz, mas também a história de alguém que nunca conseguiu escapar do próprio passado. John nunca teve uma infância de verdade. Seu pai era violento, sua mãe morreu cedo e o mundo nunca foi gentil com ele. Ele cresceu aprendendo uma lição: sobreviver. Não havia moral, não havia direção, apenas fome, frio e abandono. E foi nesse vazio que John encontrou algo que parecia família: a gangue Van der Linde, liderada por Dutch Van der Linde. A gangue não era só um grupo criminoso, era uma ideia, uma promessa de liberdade, de irmandade, de um mundo onde ninguém mandava em você. Para um garoto perdido, isso parecia salvação, mas na verdade era apenas o começo da tragédia. Dentro da gangue, John encontrou algo novo: pertencimento, mas também encontrou conflito. Diferente de Arthur, que via Dutch como pai, John sempre teve um pé atrás. Ele admirava Dutch, mas nunca o idealizou completamente. John era impulsivo, orgulhoso e muitas vezes imaturo. Ele questionava, errava, fugia, inclusive fugiu da gangue por um tempo, incapaz de lidar com responsabilidade, principalmente quando Abigail e Jack entraram na sua vida. Ser pai não era o que John entendia. Na verdade, ele tinha medo de repetir o ciclo, medo de ser como o próprio pai. E assim o jovem rebelde começou a enfrentar a primeira grande batalha da sua vida. Não contra a lei, mas contra si mesmo. John amava Abigail, mas o amor não significa maturidade. Ele duvidava que Jack fosse seu filho e usava isso como desculpa para fugir da responsabilidade. Essa é talvez a fase mais humana de John, porque ele não era herói, nem vilão. Ele era apenas um homem com medo. Enquanto o Arthur observava tudo de fora, ficava claro que John ainda precisava crescer. E, ironicamente, foi a queda da gangue que forçou esse crescimento. Às vezes a vida não te dá escolha, ela te quebra até você mudar. A gangue não caiu de uma vez, ela se desfez lentamente. Desconfiança, erros, traições, paranoia. Dutch deixou de ser líder e virou alguém obcecado por uma ideia impossível, e John percebeu isso antes de muitos. Ele começou a enxergar que aquela família não tinha futuro, mas sair não era simples, porque a gangue não era só um grupo, era a identidade dele. E quando tudo desmoronou, John foi forçado a encarar a verdade. A vida fora da lei não leva a lugar nenhum. Essa percepção foi o início da sua transformação. Se Dutch foi o líder, Arthur foi o exemplo. Arthur via em John algo que ele mesmo perdeu: uma chance de ter família, uma chance de viver diferente, uma chance de escapar. E por isso Arthur protegeu John. Não porque John merecia, mas porque ainda havia tempo. O sacrifício de Arthur foi um momento que mudou o John para sempre. Ali, John entendeu que redenção não é sobre apagar o passado, mas sobre o que você faz com o tempo que resta. Arthur não apenas salvou John fisicamente, ele salvou a possibilidade de um futuro. Após a queda da gangue, John tentou algo radical: ser comum, trabalhar, construir uma casa, criar Jack e amar Abigail. O epílogo de Red Dead 2 mostra isso com perfeição. John não era um cowboy lendário, era um homem aprendendo a plantar, martelar e pedir desculpas. E isso talvez seja a parte mais bonita da sua jornada, porque ser herói no Velho Oeste era fácil, difícil era ser pai. A construção da fazenda simboliza algo maior. John estava tentando construir a si mesmo, mas o passado nunca desaparece. No epílogo vemos um John diferente, mais calmo, mais responsável, mais consciente. Ele ainda tinha falhas, ainda era impulsivo, mas ainda havia propósito. Sua vida não era mais sobre sobreviver, era sobre proteger. E essa mudança é essencial para entender o primeiro jogo. Porque o John de Red Dead não é um jovem rebelde, ele é um homem cansado, marcado, mas determinado. Quando o governo sequestra sua família e o obriga a caçar antigos membros da sua gangue, John enfrenta o maior paradoxo da sua vida. Para salvar sua família, ele precisa matar o próprio passado. Cada alvo representa uma versão antiga dele mesmo: Bill, Javier, Dutch. Não é apenas uma missão, é um funeral simbólico. John não está só perseguindo homens, está enterrando quem ele foi. E no fundo, ele sabe que não existe final feliz para alguém como ele. O título da saga nunca foi sobre perdão externo, foi sobre paz interna. John nunca apagou seus pecados, nunca virou herói clássico, mas ele tentou. E às vezes, tentar é o máximo que um homem pode fazer. Sua redenção não está nas mortes que causou, mas na família que tentou proteger, no exemplo que deixou para Jack, no esforço de
de ser melhor do que foi ontem. O final do primeiro jogo é cruel, mas também poético. John não morre como fora da lei, morre como pai. Seu sacrifício não é sobre justiça, é sobre libertar Jack do ciclo. E nesse momento, a evolução de John se completa. O garoto perdido virou um homem, o fora da lei virou pai, e o homem que buscava liberdade finalmente encontrou seu descanso.